Você está na TV São Carlos. O programa que você irá assistir é uma produção independente e as responsabilidades são de seus realizadores. Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para o início do programa Chegou a Hora, e é uma grande alegria, uma grande satisfação cada momento que nós entramos no ar para compartilhar aquela mensagem, para fazer aquela oração tão especial que tem aberto os céus e tem aberto os corações. Nós estamos muito satisfeitos com a realização desse programa, porque a cada dia que passa temos percebido que novas pessoas têm sido abençoadas, têm sido alcançadas através dessa programação. E hoje, mais uma vez, estamos aqui para insistir em que você tenha um coração preparado para receber esta luz tão fundamental para a nossa existência sobre esta terra, a luz da palavra de Deus. E eu me lembro do versículo que diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E nós temos que ministrar, temos que pregar, temos que compartilhar, porque ninguém crerá se não houver alguém que pregue, alguém que ensine. E eu tenho procurado ensinar com muita simplicidade, nada de dificultar, nada de falar de religião, nada de falar de igreja, mas falando aqui com muita segurança sobre o Evangelho de Jesus, aquilo que Ele mandou nós anunciarmos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, e todo aquele que crer, disse o Senhor, e for batizado, esse será salvo. Eu espero que nesses dias tenhamos a alegria de estarmos juntos, ouvindo a palavra de Deus, na casa de Deus. Será muito importante a sua participação em uma de nossas reuniões. Eu vou entrar agora no momento da ministração da palavra e logo no final do programa, depois da oração, estarei dando algumas orientações muito importantes para a sua vida. Por isso, fique conosco, não desligue a sua televisão, aí o computador, fique atento a esta mensagem, porque certamente Deus falará com você agora. A mensagem de hoje é uma palavra muito especial, um acontecimento sobrenatural. Nós temos nesses dias comunicado sobre a importância de Deus estar no comando de nossas vidas e no controle da situação. E nesse texto que nós vamos meditar, você vai perceber claramente a maneira especial que Deus tomou o controle de uma situação para não permitir um prejuízo ao seu povo. E eu tenho certeza que essa história, que há séculos atrás foi escrita, vai orientar a sua vida para esse momento presente. Por isso eu quero que você esteja bem atento agora à leitura da palavra, e nós vamos ler em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 17, e diz assim a palavra de Deus: nesta peleja não tereis de pelejar, parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor.
procure ficar bem atento, com muita disposição para entender aquilo que nós vamos compartilhar na palavra de hoje. Nós temos falado sobre a importância de permitirmos que Deus esteja no comando e no controle de toda a nossa vida, de cada situação, de cada momento. Na verdade, Deus nunca perde o controle de uma situação, mas em nossos casos, especificamente, na sua vida, na minha vida, nós temos que permitir a ação de Deus para que Ele entre em cena e conduza as situações que nós estamos vivendo no momento. Esse escrito que nós acabamos de ler na palavra de Deus, um acontecido tão importante na vida de um rei, o rei Josafá, no momento de tamanha dificuldade que o povo de Deus estava enfrentando, porque se você ler toda a passagem, os versículos anteriores, você vai perceber que os filhos de Moabe e Amon, que eram inimigos do povo de Deus, haviam se organizado para atacarem o rei Josafá e a tribo de Judá. E foi um momento de grande tensão. Se você observar o texto, a gente vai perceber que Josafá, quando recebeu a notícia que os filhos de Moabe, os filhos de Amon, estavam armados, já estavam em campo de batalha para atacá-los, o rei Josafá ele chegou a sentir medo, porque o exército inimigo era um exército muito superior ao seu próprio exército. E alguém mandou aquela notícia: olha, rei Josafá, se prepara, porque Moabe e Amon já estão acampados em posição de batalha para vir contra o povo, para exterminar, para destruir o povo de Deus. Naquele momento o rei Josafá ficou assustado, mas ele fez algo muito importante. Ele, em primeiro lugar, a hora que ouviu aquela notícia contrária, gente, notícia contrária é o que não falta, não é mesmo? Notícias que chegam para intimidar, notícias que vêm para assustar, notícias que vêm para nos colocar em uma situação de medo, de insegurança. Foi exatamente esse tipo de notícia que o mensageiro trouxe para o rei Josafá, dizendo: olha, é muito perigoso o que está para acontecer. Provavelmente dessa situação não vamos sair vivos, porque o exército que está acampado para atacar é um exército muito grande, muito bem armado, muito bem preparado, e para nós é uma situação muito difícil. Se você recebesse uma notícia dessa, certamente você também levaria um grande susto e sentiria algum medo, não é verdade? Até eu, com certeza, me assustaria em perceber que um grande exército já estava ali preparado para o combate, e eu aqui, sem nem imaginar o que estava acontecendo, e a notícia chega de repente. E, gente, é nessas horas que nós precisamos saber exatamente o que precisa ser feito. E foi isso que o rei Josafá fez. Ele teve a sensibilidade para, em primeiro lugar, após levar aquele susto com uma notícia negativa, ele se pôs a buscar a presença de Deus. Ele se pôs a crer que nas suas forças realmente seria totalmente impossível ele vencer uma guerra como aquela que já estava armada e preparada. Mas quando ele se voltou para Deus, ele fez exatamente o que eu e você precisamos fazer, principalmente quando nos vem alguma notícia contrária ou alguma situação está fora de controle. E todos nós, em um momento ou em outro da vida, acabamos enfrentando uma situação que fica fora de controle. Mas quando uma situação sai do nosso controle, nós precisamos saber que pela fé, se nós exercermos a nossa fé, nenhuma situação, por mais complicada que ela seja,
fugirá ao controle de Deus. Mas para isso precisamos fazer o que Josafá fez. Ele se voltou para Deus, ele se colocou a buscar ao Senhor. E quando ele teve essa iniciativa, ele convocou todo Judá, toda a cidade de Jerusalém e disse: gente, vamos jejuar, vamos buscar a Deus, vamos nos humilhar diante do Senhor, porque o inimigo certamente é muito superior a nós. Tem gente que ignora essa situação, tem gente que faz com que o inimigo pareça um inimigo fraco. Mas, meu amigo, o inimigo não é um inimigo fraco, não. O inimigo ele é muito capacitado e muito mais poderoso do que eu e você. Nós, em nossas capacidades naturais, não temos a mínima possibilidade de enfrentar um inimigo como esse que está sempre nos rondando. E que nos programas anteriores nós estamos comunicando, falando sobre esta grande batalha espiritual que enfrentamos diariamente. E o nosso inimigo não está para brincadeira, ele está armado e preparado para destruir, para arruinar, para colocar um ponto final na sua vida. Por isso, na sua própria capacidade, dificilmente você teria condições de enfrentar esse inimigo. Josafá também, ele não tinha a mínima possibilidade de enfrentar um inimigo tão bem preparado, mas ele teve a sabedoria, Josafá teve a consciência, ele teve o temor necessário, ele convocou o seu povo, ele convocou um jejum coletivo, ele disse: gente, para nós é impossível vencer esta guerra, mas nós temos um recurso. Você, meu amigo, precisa, minha senhora, mãe que está desesperada com relação ao seu filho, imaginando que a situação já se perdeu, é impossível mudar o momento que você está vivendo com relação à sua família, com relação ao seu casamento. Você, comerciante, empresário, de repente você já usou todos os recursos que você tinha disponível, mas não conseguiu um resultado diante da situação. Mas você tem ainda um recurso que é o recurso maior, e é por isso que Deus preparou esse momento para você ouvir esta pregação, porque Deus quer mudar esta situação. Ele quer entrar em cena, assim como ele entrou em cena no instante em que o rei Josafá disse: Senhor, nos ajude, tome o controle dessa situação por nós, porque para nós é impossível alcançar essa vitória. Naquele instante, Jaziel, o profeta, ele se levantou diante do povo e deu um recado muito importante para o rei Josafá. Ele disse: Josafá, não tenha medo, nesta peleja você não terá de pelejar, apenas estai parados diante do inimigo e vocês vão ver o grande livramento que Deus vai conceder ao povo diante desta grande guerra. Meu querido, minha querida, é exatamente a mesma situação que nós vivemos hoje. Tem um certo momento que precisamos abrir os nossos corações e dizer: Deus, entra em cena, comece a trabalhar, porque nas minhas forças eu já não posso mais, eu já não tenho mais condições. Eu compreendo, olha, isso é sabedoria. É uma pessoa sábia, uma pessoa entendida, ela tem essa posição de perceber que nós somos muito limitados, não temos nenhum argumento para entrar na guerra espiritual, para mudar situações que nos fogem ao controle, na força do nosso braço. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que se nós nos apoiarmos na nossa própria força, se nós imaginarmos que somos capazes de resolver nossos problemas sem depender de Deus, porque uma das coisas
fundamentais na vida espiritual é esta palavra, meu amigo, chama-se dependência. O ser humano faz de tudo para se tornar independente. Já perceberam? Até os jovens na atualidade, qual é a preocupação deles? Eu quero ser independente. As pessoas lutam e se esforçam para serem independentes, mas diante de Deus e diante da realidade espiritual, é exatamente o contrário que deve acontecer. Precisamos nos tornar cada dia mais dependentes, cada dia mais entregues, cada dia mais rendidos. Por isso, a importância de nós abrirmos o coração e nos tornarmos como uma criança. Jesus disse: se você não se tornar como uma criança, de maneira alguma você poderá ver o reino de Deus. Precisamos ser dependentes como uma criança é dependente do seu pai, porque aí nós estaremos em um lugar seguro, aí nós receberemos a proteção necessária. Mas para uma pessoa que se torna independente, fecha o seu coração e diz: não, eu resolvo os meus próprios problemas, eu não preciso da ajuda de ninguém. O orgulho, eu não preciso da ajuda de ninguém, e alguns nem de Deus. Eu não preciso da ajuda de Deus, eu não preciso de igreja, eu não preciso de religião, eu não preciso de fé, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso de pastor, eu não preciso de nada disso. Eu posso servir a Deus em casa mesmo, da minha maneira. Mas não é isso. Isso demonstra o orgulho, a independência, a autossuficiência. E quando alguém age dessa maneira, ele se afasta de Deus. E Deus se afasta automaticamente, porque na verdade Deus quer se aproximar de nós. Mas primeiro precisamos nos aproximar de Deus. Foi isso que o apóstolo disse: chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós outros. Por isso é muito importante termos a atitude de Josafá, para que Deus esteja no controle de cada situação de nossas vidas. Josafá simplesmente se inclinou, se prostrou, recebeu a mensagem de Deus, acreditou naquela mensagem que veio através do profeta. Olha só, hoje eu estou aqui fazendo esse papel diante de você. Eu não sei a situação, meu amigo, que você está enfrentando, que a senhora está enfrentando, no seu casamento, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua saúde. Eu estou aqui hoje fazendo o mesmo papel, o mesmo propósito, cumprindo a mesma missão do profeta Jaziel, que chegou para o rei Josafá para dizer a ele: olha, não tema. E eu estou aqui para te dizer hoje: não tema, apenas confia, fica na sua posição. Nesta peleja você não terá de pelejar, você precisa apenas confiar. Se você estiver disposto a crer, Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. Eu estou aqui cumprindo a minha missão. Deus preparou esse programa para que você pudesse ouvir essa palavra. O rei Josafá organizou os seus cantores, os seus músicos. Ele colocou as pessoas que adoravam a Deus em primeiro lugar, na frente do exército, e eles partiram para o campo de batalha. Mas em primeiro lugar não estava a força armada do rei Josafá, estavam os ministros de Deus. Tamanha era a confiança daquele rei na palavra de Deus. E se você tiver esta confiança na palavra de Deus, a partir desse momento, e se apegar às coisas do Espírito em primeiro lugar, para que Deus tome a dianteira da sua vida e se torne o Senhor diante da situação, por mais difícil que ela possa parecer, olha, você vai ser surpreendido, surpreendida pela ação do Senhor diante do quadro que você está enfrentando hoje. Josafá, quando ele chegou no campo de batalha, ele olhou e o inimigo estava todo destruído. Por quê? Porque Deus enviou um espírito de confusão.
E o inimigo começou a guerrear contra si mesmo. E quando Josafá chegou para a guerra, não havia sequer necessidade mais de guerrear, porque Deus tomou o controle, entrou em cena, agiu primeiro, porque um homem se dispôs a buscar ajuda em Deus para ver uma situação resolvida. E agora é a sua vez. Se você tiver a mesma posição, certamente Deus realizará o mesmo milagre. Meu Senhor, minha Senhora, meu jovem, chegou o seu momento, chegou a sua hora de se voltar para Deus. Volte o seu coração para o Senhor e você vai ver que Deus, no comando da sua vida, é o suficiente para destruir qualquer inimigo, porque Deus é capaz de mudar a situação e te dar vitória. Mas se você já lutou, já tentou e não conseguiu, chegou a hora de você agora confiar em Deus. Deixa Deus no comando e você não vai se arrepender. O povo se alegrou com o rei Josafá pela grande vitória alcançada. E eu quero declarar isso na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde. Se você permitir que Deus esteja no controle, será uma grande alegria que muito em breve você receberá e vai celebrar esta vitória em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos orar agora para que Deus tome a direção, o comando e o controle desta situação. Palavra maravilhosa, uma atitude sábia de um homem chamado Josafá, um rei temente ao Senhor. Quem dera, nesse tempo presente, nossos governantes tivessem essa mesma postura que teve o rei Josafá. Certamente nós viveríamos uma vida muito mais segura, muito mais tranquila, se nossa presidenta, nosso governador, nosso prefeito, tivessem um coração aberto para convocar todo o povo e dizer ao povo: gente, vamos buscar ao Senhor. Mas enquanto os nossos líderes políticos não têm essa posição, você pode ter. E Deus preparou esse momento para que você tenha essa posição. Já que alguém aí que está na liderança não quer invocar o Senhor, eu vou fazer isso porque eu preciso de uma resposta. Não é assim? Eu também preciso e nós precisamos. Agora vamos invocar ao Senhor em oração e Deus estará no controle, não importa o nível da dificuldade que esteja diante dos seus olhos. Se você crer, Deus assumirá o comando e te dará a vitória, como deu ao rei Josafá. Então vamos orar agora. Eu quero que você fique bem à vontade, abra seu espírito, você vai curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos comigo e nós vamos clamar ao Senhor por uma resposta. Oremos nesse momento. Senhor Deus e Pai de toda a glória, Tu és o mesmo Deus de Josafá, o mesmo Deus que assumiu o controle daquela situação, meu Pai, num momento de guerra, num momento em que o inimigo estava se levantando para destruir o povo do Senhor. Ó Deus, e pela Tua revelação, pela Tua palavra e pela fé do rei Josafá, meu Senhor, toda aquela nação pôde ser livre das mãos do inimigo. E hoje, baseados nesta mesma experiência, nós estamos aqui, Senhor, neste programa, compartilhando uma palavra de fé, ministrando uma oração, na qual invocamos o Teu nome, para que o Senhor assuma o controle, a liderança, meu Deus, esteja no comando desta situação. Eu oro nesse momento, aplico o sangue de Jesus e peço ao Senhor, entra em cena diante, meu Deus, da situação, da vida desta pessoa que recebeu esta palavra e que creu juntamente comigo. Em nome de Jesus é a minha oração, eu te agradeço. Amém e graças a Deus.
Glórias a Jesus, dê glórias a Jesus, abra seu coração e diga obrigado, Senhor, por estar no comando e na direção da situação a partir de agora. É isso que nós temos que fazer, acreditar com todo o nosso coração. Gente, graças a Deus também, pelo programa Chegou a Hora. É uma provisão, é uma direção que Deus tem nos dado. Temos procurado fazer esse programa com muita simplicidade, mas com o objetivo de elevar você, de fazer com que você creia cada vez mais. Esse programa é para você. Se você não estivesse aí assistindo, não justificaria estarmos aqui trabalhando. Mas eu quero que você esteja atento. Nós estamos iniciando o nosso projeto de vida 2014 em nossa igreja. O endereço está aí disponível para você. Nós estaremos até o dia 19 de janeiro numa campanha muito importante, iniciando no dia 15, terminando no dia 19. Você e sua família são meus convidados especiais. Eu faço questão que você se organize e venha participar, ainda que seja 2 ou 3 dias desta campanha, mas é muito importante que você esteja com a gente. É só buscando que nós vamos encontrar. Então venha, vamos estar juntos, ligue para nós, faça seu pedido de oração, solicite o seu livreto, Como Desejo Ser um Cristão. Estão aí todas as informações, eu aguardo a sua participação. Esse programa é mais que uma informação, é uma maneira de nós nos conectarmos e nos ligarmos na presença de Deus para que nós possamos buscá-lo juntos. E eu quero que muito em breve você esteja conosco em nossa comunidade. Forte abraço, mais uma vez, obrigado pela sua companhia. No próximo programa continuamos falando sobre Deus no controle de todas as coisas. Até lá!